Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Então estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. E dessa vez nós iremos falar sobre o ponto central do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus Cristo. A pergunta é: Jesus Cristo ressuscitou fisicamente ou não? Bem, nós sabemos que existem alguns grupos, Entre estes grupos, ascéticos, ateus, agnósticos, e até mesmo alguns grupos que se denominam cristãos, como espíritas, testemunhas de Jeová, por exemplo, e outras correntes não cristãs, que negam a ressurreição física de Jesus. Por exemplo, grupos como agnósticos, céticos e ateus negam a ressurreição de Jesus pelo fato deles dizerem e defenderem de que a ressurreição contraria a lógica, de que a ressurreição contraria a ciência, de que a ressurreição contraria a razão. Então, por este fato, eles dizem que a ressurreição não foi real, que a ressurreição de Jesus não foi física, certo? Então, os espíritas não aceitam a reencarnação, a ressurreição, pelo fato da ressurreição contrariar a doutrina espírita da reencarnação, certo? Porque ressurreição e reencarnação são antagônicos, são completamente opostos, Ou seja, ressurreição consiste no fato de que o ser ressuscita com o mesmo corpo físico, ou seja, que foi sepultado, Embora um corpo glorificado, embora um corpo novo, mas o mesmo corpo, Então veja, já a reencarnação consiste no fato do espírito se reencarnar em outro corpo através de um novo nascimento biológico, certo? Então são realmente contraditórios, o conceito de ressurreição e reencarnação são completamente antagônicos. Não é por este fato que os espíritas não aceitam a doutrina da ressurreição. E se não aceitam a doutrina da ressurreição, não podem ser encaixados como cristãos genuínos, pelo fato de que a fé cristã se sustenta na ressurreição física de Jesus. Então, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, primeiro que tudo, vamos aqui usar os argumentos, bíblicos. Então, vamos aqui para 1 Coríntios 15, versículo 17 e 18, que diz, veja, 1 Coríntios 15, 17 e 18, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Veja o que o nosso amado apóstolo Paulo diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então veja, meus irmãos, como é central e de suma importância a ressurreição de Cristo para a nossa fé. É nela e é sobre ela que a nossa fé está sustentada, está firmada, está fundamentada. Então, sem a ressurreição de Cristo, todo o cristianismo se desmorona, certo? Porque nós cremos que Cristo foi as primícias dos que dormem, e através da ressurreição dele, nós temos a garantia da nossa ressurreição futura. E se isso não aconteceu, toda a nossa fé cai por terra. Então, veja o que a palavra de Deus diz. Então, veja, meus amados, evidências da ressurreição de Jesus. Primeiro que tudo, precisamos analisar que ninguém poderia esconder uma mentira por tanto tempo, principalmente se tratando de pessoas simples, cuja maioria, como nós sabemos que a maioria dos seguidores de Jesus eram pessoas que não tinham instrução, eram pessoas que não eram estudadas, Muitos deles eram simples, eram pescadores, eram homens da Galileia, homens que não tinham realmente muito estudo, nenhuma ascensão ao conhecimento acadêmico, certo? Então, como nós sabemos, dificilmente esses homens teriam como sustentar uma mentira, se eles tivessem criado ou montado uma lenda da ressurreição de Jesus, como alguns céticos defendem. Então veja que não tem como eles inventarem. Então vamos lá. Então, primeiro, outra coisa também que precisamos observar é que ninguém poderia esconder o corpo dos romanos naquele período.
Então seria impossível, né, esconder o corpo dos romanos e não ser descoberto, né? Então, por que tantas pessoas, né? Outra hipótese que podemos argumentar aqui é porque tantas pessoas morreriam por uma mentira tão absurda, né? Então, por que os discípulos ali morreriam com tanta convicção, né? Como praticamente todos morreram, exceto João, né? Por exemplo, João já morreu de velhice, né? Morreu numa idade avançada, mas todos os outros discípulos morreram como mártires, testemunhas da ressurreição de Cristo. Então morreram realmente defendendo esta fé. Então por que tantos morreriam por uma mentira? E nós podemos dizer aqui que não foi apenas os discípulos, né, aqueles que foram testemunhas oculares ali dos fatos, não foram apenas os discípulos, né? Muitos posteriormente na história, durante toda a história da igreja, morreram por Jesus Cristo, morreram por essa fé. Agora por quê? Porque morreriam por uma mentira. Eles morreram realmente porque estavam convictos do que eles estavam defendendo. Embora muitos não tivessem visto pessoalmente, naquela circunstância histórica, a ressurreição, o sepulcro vazio, né? Mas muitos durante a história da igreja tiveram na experiência com o próprio Jesus Cristo e viram que sua ressurreição era realmente real. Então veja, a ressurreição não se trata de uma mera especulação, de uma mera fábula, de um mero mito, mas os discípulos experimentaram, né, aquilo, e muitos cristãos durante a história da igreja também experimentaram, né, a experiência real da ressurreição de Jesus Cristo. Então a ressurreição de Jesus Cristo tanto é um fator histórico, como se trata de uma experiência de fé sensível, vivida e experimentada pelos discípulos de Jesus Cristo. Então é algo realmente real. Então veja, eles não se beneficiariam em nada, né, por defenderem uma mentira. O que eles ganhariam com isso? Né? Ou seja, diante do poder romano instituído da época, diante da aristocracia sacerdotal judaica, por que pessoas simples iriam inventar uma mentira? Sabiam que podiam ser desmascarados a qualquer momento, correndo risco por suas próprias vidas. Mas eles defenderam convicção e morreram por esta fé. Então, veja. Outra questão também que precisamos analisar é que as mulheres não tinham voz e nem vez na época. E quem foram as primeiras a verem o sepulcro vazio? Mulheres. Então veja, então vocês estão entendendo? Então mesmo assim, né, a fé cristã foi evidenciada, a fé cristã foi experimentada e a fé cristã foi testemunhada, né, como nós sabemos. E esta ideia ainda existe até hoje. Por quê? Porque é real. Então o que eles viveram realmente foi algo real. Então não foi nenhuma montagem, não foi nenhum mito, né? Nenhuma fábula. Então pessoal, que Deus, lembrando também aqui, antes de concluirmos aqui, quero deixar aqui, ler para os irmãos aqui, 1 Coríntios 15, veja, 1 Coríntios 15, do versículo 3 até o 6, veja que diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Ou seja, na época de Paulo já havia muitos que haviam visto, né, visto realmente Jesus ressuscitado. Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. Então veja, será que um testemunho de mais de 500 irmãos não tem um peso histórico, irmãos? Então vemos aqui de maneira clara, né, a sustentação clara da ressurreição de Jesus Cristo. Lembrando também que a ressurreição já era uma doutrina judaica, já era uma doutrina ensinada pelo judaísmo. Então não há nenhuma contradição nisso, certo? Já que o judaísmo já ensinava a doutrina da ressurreição, certo? Então só que o judaísmo acreditava que haveria ressurreição no último dia, que Deus julgaria o mundo, certo? Mas nós sabemos que a ressurreição é uma doutrina judaica. Então dizer que alguém ressuscitou não contrariava as Escrituras, não contrariava os ensinos
de Moisés e nem tampouco os ensinos dos santos profetas. Então a ressurreição é uma fé cristã, é uma fé bíblica e a fé central para o cristianismo, e é nela que o cristianismo tem sua razão e sua sustentabilidade. Então que Deus possa abençoar, que todos possam crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.